A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos vê através do nosso canal do YouTube, Paulo Rogério da Cunha, hoje nós vamos para a aula número 29. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos juntos nessa jornada. Antes, porém, eu queria deixar meus agradecimentos, a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que têm nos enviado comentários, têm nos enviado sugestões. Nosso muito obrigado. E, de um modo geral, eu queria agradecer aos irmãos que estão aí em Portugal, na Itália, nos assistem na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e também no Brasil. Aqui nós temos igrejas, irmãos que têm nos acompanhado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Paraná, Bahia, Espírito Santo. Nosso muito obrigado. Que o Senhor Deus os abençoe. E agradecemos por essa oportunidade. Estamos entrando na sua casa, na sua igreja, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Então, vamos à aula de hoje, a aula número 29. É a última parte, sobre a questão dos 4 animais que está descrito no livro de Daniel e também descrito no livro de Apocalipse. Então, hoje, a aula 29, nós vamos estudar esse animal que simboliza o Império Romano, tanto político como religioso. Quero ir com calma, porque é o império que começou logo após a derrota do Império Grego, mas é o império que nós vemos no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus esteve vivendo durante 33 anos, depois foi o que destruiu Jerusalém, e a partir daí, nós vamos ver mais para frente, que esse Império Romano ele foi desfeito politicamente. Porém, religiosamente, ele perdeu o poder, mas ele ainda existe. Então, ele tem aí essa data, em torno de 168 a.C., e ele vai estar até a segunda vinda de Cristo. Porém, ele passa por séculos em decadência, principalmente o político, em decadência. O religioso ele teve que se dividir com outras religiões, mas ele ainda domina uma grande parte do planeta Terra. Hoje, o Império Romano religioso ele tem em torno de quase 2 bilhões de pessoas que se dizem adeptos à questão religiosa do Império Romano. Então, nós vamos com calma para explicar isso, ok? Então, primeiramente, nós queremos ler o capítulo 7 de Daniel, o verso 7 e o verso 8. Bom, esse aí é o 4º animal. E Daniel, depois de ter descrito os 3 que nós vimos antes, ele começa no versículo 7 a descrever esse temível animal em sua visão. E diz assim, depois disso, Daniel falando, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre, no pequeno, havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse verso 8, mais para frente, nós vamos estudá-lo com calma, com mais detalhes, com mais informações para nós entendermos aí, né? Esses 3 chifres que foram arrancados e esse pequeno chifre que apareceu, enfim, nós vamos estudar isso, não se preocupe. Nós vamos nos deter agora a informações mais gerais sobre a questão do Império Romano, tanto político como religioso. Vamos para Apocalipse. Nós estamos comparando Daniel e Apocalipse, não é? Apocalipse, capítulo 13, e o verso 2. Agora é a visão do apóstolo João. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, nós vemos que o Império Romano ele foi considerado por João, não é, como o leão. E nós vemos, voltando lá em Daniel, não é, que profecia, às vezes, a gente tem que ir e voltar diversas vezes para ficar bem entendido. Nós vemos que ele era diferente de todos os animais. Verso 7, a parte B. Não é? E se nós voltarmos antes, ele tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Veja bem, o Império Romano, ele dominou, né, a terra. Vamos falar da época de Jesus, fica mais fácil para o entendimento. Ele teve a sua expansão realmente muito grande, né? Praticamente ele dominou ali toda a Europa, chegando até a Inglaterra. Quando eu falo Império Romano, né, nós temos que nos concentrar no que vocês sabem, o próprio nome já fala, né? Roma. E dentre, né, os diversos Césares, né, que nós estudamos na história secular, e também o Senhor Jesus cita, né, principalmente na questão do dízimo, o Senhor Jesus cita: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, César, na realidade, não era o nome de um imperador, mas César era o imperador que estava reinando durante o Império Romano. Muitos tiveram o nome de César. César Augusto, por exemplo, foi um. Né? Mas nós tivemos muitos outros. Na época de Paulo, nós tivemos Nero, não é, que comandou aquele império e incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, e houve aquela devassa de perseguição aos cristãos e muitas mortes. João, quando ele foi enviado à ilha de Patmos, ele estava sob o domínio do Império Romano. No ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo onde o Senhor Jesus já tinha pregado: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E Tito entrou em Jerusalém no ano 70, destruiu toda Jerusalém, fez o povo se espalhar por toda a terra. Não é? E nós vemos Constantino, não é? Que também era do Império Romano, e num segundo momento, quando ele viu que os cristãos estavam crescendo, né, de uma forma singular, ele politicamente, religiosamente,
ele viu que para continuar no seu apogeu, continuar no seu poder, ele instituiu o cristianismo, mas o cristianismo baseado dentro do Império Romano, dentro das práticas romanas. E ele se instituiu o primeiro Papa, não é? Com as suas regras, com os seus detalhes, e aí foi até que o Império Romano foi invadido por bárbaros, foi invadido por outros povos e foi perdendo o poder. Hoje, é aquilo que eu disse, praticamente o império religioso é o que domina uma parte do mundo, não é? E ele está baseado lá atrás, após Constantino, em que ele tornou o Império Romano também religioso. Então, a partir de Constantino, digamos assim, se estabeleceu um império político de governar o mundo daquela época e também de instituir bases religiosas para combater os cristãos verdadeiros. Porque o cristianismo se iniciou em Antioquia, o verdadeiro cristianismo se iniciou em Antioquia. Né? Quando Paulo estava ali, e ali eles foram a primeira vez chamados de cristãos. Então, quando o evangelho chegou aos gentios, e Paulo era o principal propagador desse evangelho entre os gentios, e ele ali na igreja de Antioquia, trabalhando, foi visto por aquela cidade, e eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, quando o Império Romano chega sobre o governo de Constantino, ele, para combater o cristianismo verdadeiro, estava crescendo, ele institui a parte religiosa, mas, porém, uma parte distorcida, não é? Não o verdadeiro cristianismo lá de Antioquia. E aí, a partir daí, o Império Romano se divide em político e religioso. E quando nós falamos aqui até a segunda vinda de Cristo, é porque o religioso irá ganhar mais força através da besta que subiu da terra. Nós vamos ainda estudar. E o político, ele vai ser ressuscitado, vamos falar assim. Né? Se hoje não existe o Império Romano, como daquela época, né? Que era um império que realmente era o império progressista, né? Ele abriu várias estradas, né? Até Roma, ligando o mundo daquela época, né? Até Roma. Nós vemos a história dos imperadores romanos, que é uma loucura, né? Sempre muita devassidão, muita loucura, né? E muita disputa do poder, né? Inclusive dentro de família, irmão, matando mãe, mãe tramando contra filho, enfim. É um império perverso, cruel e com muita devassidão, de uma certa forma influenciada pelo Império Grego. Mas essa influência do Império Grego fez com que o Império Romano fizesse as suas próprias leis, fizesse os seus próprios modos de governar. E, politicamente, nós podemos dizer que o Império Romano, hoje, muito daquilo que foi criado dentro dele, hoje está em nossas leis, está em nossas constituições em diversos países. Não é? A base do estudo do direito, né, tem muitas matérias envolvendo as questões, né, da democracia, né, da instituição das leis do Império Romano, que ainda hoje vigoram em muitos países, oriundos das leis proclamadas pelos imperadores. Não é? Então, nós temos isso, todo advogado ele sabe melhor do que eu, o que é essa questão de leis do Império Político Romano está ainda vigorando. Porém, não estabelecido, mas difundido e espalhado em diversas leis de diversos países.
E quando vier a restauração política do Império Romano, né, nós vamos ver como nós estudamos. O anticristo, ele vai pegar um pouco de cada um desses 4 animais que representaram 4 reinos, 4 impérios, né? Porém, a parte mais consolidada do reinado do anticristo na grande tribulação será tirado de leis, de práticas do Império Romano. Não é? Então, nós vamos terminar essa aula aqui, aquilo que nós dissemos nos outros estudos sobre os 4 animais. A nossa intenção não é aprofundarmos, mas sim estudarmos, né, e incentivarmos a você a estudar mais profundamente a influência desses impérios nas épocas em que eles estiveram presentes no planeta Terra. E entender como que o anticristo vai buscar de cada um características para impor o seu reinado. E nós vemos que esse império foi aquele em que Daniel descreveu que era terrível e espantoso. Não é? E é onde, mais uma vez eu repito, o anticristo vai basear o seu reinado. Nós vamos ver isso mais para frente. Ok? Então, nós terminamos a aula de hoje aqui e chamando você para continuar conosco, para continuar assistindo às aulas, para continuar progredindo no estudo da escatologia bíblica. Uma observação. Vocês podem ver aí que está escrito apêndice, quer dizer, eu abri um parêntese para mostrar essas visões de Daniel, mostrar as visões do apóstolo João sobre esses 4 animais. Lembrando que aqui nós já estamos dentro da grande tribulação. Ok? Então, quando o anticristo buscar as características desses impérios, nós temos que lembrar, estamos dentro da grande tribulação. Ok? Isso foi um apêndice que eu abri para que esses animais descritos em Daniel e Apocalipse não ficassem simplesmente jogados no espaço. Então, nós estamos explicando. Mas, nos situando, nós continuamos estudando a Bíblia, nós vemos aqui a simbologia da besta do mar. A besta do mar, ela vai aparecer na grande tribulação. O capítulo 13, tá? Ele está dando uma explicação de uma visão, mas esse capítulo 13, o contexto dele está acontecendo na grande tribulação, ok? Deus te abençoe, até a próxima aula, fique com Deus.